Meu Deus e meu Pai, estamos chegando, Senhor, com mais uma palavra, aleluia, de Deus, o Senhor da glória. Já peço licença mais uma vez para entrar na sua presença nesse dia, Senhor. Hoje a palavra de Deus está em, aleluia, Sofonias capítulo 1, Sofonias capítulo 1, aleluia, Deus de poder e de glória, estamos aqui crendo, ó Pai, na palavra do Senhor. Deus, estamos crendo que o Senhor vai falar com pessoas hoje através, aleluia, desse conteúdo da sua palavra, meu Deus. Estamos aqui, Pai, para poder levar a palavra do Senhor a todas as famílias, todas as, aleluia, pessoas, todos os jovens, todos os irmãos, todas as irmãs, aleluia, Senhor. Estamos aqui, Pai, acreditando, Pai, no sobrenatural do Senhor. Deus de poder e de glória, Pai, vai de encontro a cada um, Senhor, dos seus filhos, vai de encontro, Pai, a cada um das suas filhas, vai de encontro, Pai, aos seus servos, aleluia, Senhor, Deus de poder e de glória, Pai, já estamos crendo, Senhor, na sua palavra, ó Deus. Deus de poder e de glória, Pai, vai de encontro, Pai, aqueles que estão fracos, aleluia, Pai, dá uma injeção de ânimo, Senhor, aqueles que estão pensando em desistir da sua caminhada, aleluia, Pai, coloca, Senhor, anjos, aleluia, com a espada de fogo para queimar todo o mal, aleluia, Senhor, Deus, que essa pessoa, Senhor, seja impactada com a sua palavra, que o Espírito Santo da verdade, que o Espírito Santo, aleluia, da verdade, aleluia, possa tocar nessa pessoa agora, aleluia, Pai, Deus de poder e de glória, fica conosco, Senhor, que pessoas que entrarem por esse conteúdo, Pai, aleluia, venha ouvir e praticar a palavra do Senhor, não só ouvir, mas que venha praticar a palavra, que essa palavra venha ficar nos corações, aleluia, de pessoas que entrarem por esse conteúdo, aleluia, que essa palavra possa penetrar no coração, que essa palavra possa, aleluia, atravessar fronteiras, aleluia, que essa palavra pode chegar em muitos e muitas pessoas, em milhares de pessoas, no quatro canto da terra, aleluia, Deus de poder e de glória, aleluia, Senhor, que almas possam render aos seus pés, ó Pai. Deus, eu te peço nesse dia, Senhor, fica conosco, Pai, aleluia, fica conosco, Senhor, que eu te peço em nome de Jesus. É isso aí, meus irmãos e minhas irmãs, aleluia. Já peço para você deixar aí o seu joinha, aleluia, não custa nada, e através do seu joinha a palavra pode chegar em mais e mais pessoas, aleluia, glória a Deus. E você entrar por esse conteúdo, só visualizar e não deixar o seu joinha, é sinal que você não está gostando da palavra de Deus, aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu quero fazer um apelo para você que não é crente, você que não é cristão, irmãos, aleluia, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, irmãos. Ei, todos os conteúdos eu falo, irmãos, eu faço o apelo. Por que eu faço o apelo, irmão? É porque Jesus está voltando e Ele quer te salvar, Ele não quer que você vá para o lago de fogo. Jesus quer te salvar, irmãos, aleluia, glória a Deus. Então aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Vamos para a palavra, irmãos, nesse dia. A palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Hei de consumir por completo tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Aleluia. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar e os tropeços juntamente com os ímpios, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal e os nomes dos sacerdotes de ímpios, juntamente com os sacerdotes. Aleluia, glória a Deus. E os que sobre os telhados adoram o exército do céu, e aquele adoradores que juram o Senhor e juram por 1000 com. Aleluia.
e os que deixam de seguir ao Senhor, e os que não postam ao Senhor, nem perguntam por Ele. Aleluia. Glória a Deus. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Pois o Senhor tem preparado um sacrifício e tem santificado os seus convidados. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Aleluia. Aleluia. E no dia... Aleluia. E no dia do sacrifício do Senhor, castigarei os oficiais e os filhos do rei e todos os que se vestem de trajem estrangeiros. Castigarei também naquele dia todos aqueles que saltam sobre o umbral, que enchem de violência e de dor a casa do seu Senhor. E naquele dia, diz o Senhor, faz-se ouvir uma voz de clamor desde a porta dos peixes, e um ruivo desde a segunda parte, e grande estrépito desde os outeiros. Uivai vós, moradores de Maxis, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os que pesam a prata são destruídos. Aleluia. E há de ser que, naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que se embrutecem com as fezes do vinho, que dizem o seu coração, o Senhor não faz o bem e nem faz o mal. Aleluia. Por isso as riquezas deles se tornarão em despojo e as suas casas em desolação, e edificarão casas, mas não habitarão nelas, e plantarão vinhos, mas não lhes beberão o vinho. Aleluia. E o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Ela, a marca é a voz do dia do Senhor. Clama ali o homem poderoso. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aquele dia é dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de tensas trevas. Aleluia. Dia de trombeta e de alarido contra a cidade fortificada e contra as torres altas. Aleluia. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e sua carne como o esterco. Aleluia. Glória a Deus. Nem a sua prata e nem o seu ouro os poderá livrar do dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo será devorada toda a terra, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Aleluia. Esse foi, aleluia, o capítulo 1, aleluia, de Sinfonias. Vamos para o capítulo 2. Aleluia. Deus é bom, Deus é poderoso.
Ele está aqui, Ele está aí também, irmãos. Aleluia. Vamos para a palavra. Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação sem pudor, antes que o decreto produza efeito e o dia passe como a pragando, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Aleluia. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondido no dia da ira do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, ó Senhor da glória. Pois Gaza será desamparada e Asquelão assolada, Asdode Almentias será expelida e Eclon desarregada. Ai dos habitantes da borda do mar, da nação dos quereteus. A palavra do Senhor é contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu os destruirei, sem que fique sequer um habitante. Aleluia. E a borda do mar será de pastagens, com cabanas para os pastores e currais para os rebanhos. Aleluia. Glória a Deus. E será a costa pelo restante da casa de Judá, para que eles se apacentem ali. De tarde se deitarão nas casas de Asquelon, pois o Senhor seu Deus os visitará e os fará tornar do seu cativeiro. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, tudo que Deus promete, Ele cumpre, irmãos. Eu ouvi o escárnio de Moabe e os ultrajes do filho de Amon, com que escarneceram do meu povo e se engrandeceram contra o seu Deus. Aleluia. Vamos repetir o versículo. Eu ouvi o escárnio de Moabe e os ultrajes dos filhos de Amon, o que escarneceram do meu povo e se engrandeceram contra os seus termos. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, tão certo como eu vivo, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas e postos de sal, e desolação perpétua. O restante do meu povo o saqueará, e o restante da minha nação os possuirá. Isto terão em recompensa da sua soberba, porque usaram de escárnios e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Aleluia, Senhor. O Senhor se mostrará terrível contra eles, pois aniquilará todos os deuses da terra e adoraram-o, cada uma desde o seu lugar, todas as ilhas das nações. Aleluia. Também vós, ó Etiópios, sereis mortos pela minha espada. Aleluia. Ainda ele estenderá a mão contra o norte e destruirá a Assíria e fará de mim uma desolação, terra árida como o deserto. E no meio dela se deitarão manás, todas as feras do campo, e alojar-se-ão nos capitéis dela tanto o pericano como o ouriço. A voz das árvores se ouvirá nas janelas, e haverá desolação os lineares, pois ele tem posto à descoberta a obra de Sé. Aleluia. Aleluia.
Esta é a cidade alegre, que vivia em segurança, que dizia no seu coração: Aleluia. Esta é a cidade alegre, que vivia em segurança, que dizia no seu coração: Eu sou, e fora de mim não há outra. Como se tem ela tornado em desolação, em covil de feras. Todo o que passar por ela assobiará e meneará a mão. Aleluia. Aleluia. Esse foi o capítulo 2. Aleluia. De Sofonias. Vamos para o capítulo 3. Vamos ver aqui, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Ele está aqui juntamente conosco, irmãos. Capítulo 3. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Vamos para a palavra, irmãos. Ai da rebelde contaminada, da cidade opressora. Aleluia. Não escuta a voz, não aceita a correção, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Aleluia. Os seus oficiais são leões fugidores do meio dela, os seus juízes são lobos da tarde, que nada deixam para o dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens alevosos, os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é justo no meio dela, ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz, nunca falta no injusto, porém não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas, fiz desertas as suas praças a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas até não ficar ninguém, até não houver quem as habite. Eu dizia, certamente ninguém virás e temerás. Aleluia. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída, conforme tudo o que eu havia determinado a respeito dela. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todas as suas obras. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu intento é ajuntar nações e congregar reinos, para sobre eles derramarem a minha indignação e todo o ardor da minha ira, pois essa terra toda será consumida pelo fogo do meu zelo. Pois então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam com o mesmo espírito. Aleluia. Da além dos rios da Etiópia os meus adoradores, a saber, a filha dos meus despeços, trarão a minha oferta. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam arrogantemente
e tu nunca mais te ensoberbecera do meu santo monte. Aleluia, glória a Deus. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Aleluia. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, e nem proferirá mentiras, e na sua boca não se achará língua enganosa, pois serão apacentados e se deitarão, e não haverá quem os espante. Aleluia. Glória a Deus. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozijaste e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Aleluia. O Senhor afastou os juízos que haviam contra ti, lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel. O Senhor está no meio de ti, não temerás daqui em diante mal algum. Aleluia. E naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueça as tuas mãos. Aleluia. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se em ti um júbilo. Aleluia. Aleluia, Senhor. Os que em tristeza suspiram pela assembleia solene, os quais se pertencia, eu os congregarei, esses para os quais era o próprio o peso que estavam sobre ela. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei a que cochia, e recolherei a que foi expulsa, e deles farei um louvor e um nome em toda a terra em que têm sido envergonhados. E naquele tempo vos trarei, e naquele tempo vos recolherei, porque farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra. Quando eu tornar o vosso cativeiro diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Esse, aleluia, foi o capítulo 3, irmãos. Aleluia. Então já peço para você, continuar conosco. Aleluia, vamos orar. Mas antes, eu quero fazer um apelo mais uma vez, irmão. Procura uma igreja aí, irmãos. Aleluia. E aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei de onde você está nos ouvindo. Você que é aqui de Bom Jesus da Lapa. Aleluia. Ou não sei onde é que você se encontra nesse momento, Então, mas que você aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, porque Jesus está voltando. Vamos orar, irmãos? Meu Deus e meu Pai, está aqui, Pai, o seu filho, a sua filha, Senhor, com esse celular na mão aí, ouvindo a sua palavra. Aleluia, Pai, que essa palavra possa penetrar no coração dele, no coração dela, ó Pai. Deus, fala com essa pessoa, Pai, através desse conteúdo. Aleluia, Pai, fala conosco, Senhor. Aleluia, responde nossas orações. Aleluia, porque só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Deus, fica conosco, Senhor, que eu te peço nesse dia, Pai. Deus, eu também te peço, Senhor. Aleluia, que todo mal saia em nome de Jesus. Que todo mal saia em nome de Jesus. Que todo mal que está assolando essa casa na autoridade do nome de Jesus, saia em nome de Jesus. É isso aí, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Fica conosco e amanhã nós estamos de volta com mais conteúdos da palavra, irmãos, de Deus. Amém?